Muito bem, esse é o terceiro vídeo, tá? O terceiro vídeo sobre grande tribulação. Estava falando em Tessalonicenses, né? Lá no capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Aí eu digo a você o seguinte: pastor, então me prova que a igreja não vai passar a grande tribulação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Nós vamos ler na Bíblia Almeida Corrigida e na Judaica. Se é bom esse posicionamento, tá? Depois nós... Isso é 1 Tessalonicenses, estou falando do segundo não. Primeiro, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, o encontrar do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre, sempre com o Senhor. Almeida Corrigida Fiel. Judaica. Então nós que ainda estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, para encontrar com o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então ele não vai pisar na terra, não. Aí alguns dizem que foi a visão do arrebatamento secreto, que é os pré-tribulacionistas, e agora vem os tribulacionistas, porque quer que Jesus volte na sétima trombeta, na quarta trombeta, aí vem o pós-tribulacionista, não, um dia vai voltar na sétima trombeta. Mas esquece que quando Paulo escreve sobre trombeta em 1 Coríntios capítulo 15, tá? Ele começa a trazer o seguinte, uma coisa muito interessante. Ele começa a trazer um esclarecimento do que é trombeta. Eu não estou falando de trombeta apocalíptica, não. Não estou falando de trombeta de julgamento, não. Eu não estou falando de trombeta de trazer flagelos. Se você olhar os selos, nós vamos falar ainda, e no sétimo selo, a entrada das trombetas, você cai de costas o que vai acontecer na terra. Eu estou falando de Bíblia. Estou falando de acontecimentos, as pessoas os disseminadores de desgraça, os disseminadores de pânico, e agora é isso, agora é aquilo outro, agora é aquilo de lá, tudo bem, informação, mas essa informação ela não pode te influenciar, ela tem que te esclarecer. O que tem que te influenciar é isso aqui, ó. Isso aqui que tem que te influenciar, mais nada, mais nada. Tudo bem, eu concordo, aceito, tá, certinho, tal, mas a minha vida está embasada na Bíblia. Então, Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, assim, olha, versículo 50. E agora vos digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, na verdade. Nem todos dormiremos, morreremos, dormir em Cristo, estar em Cristo, tá? Mas todos seremos transformados. Aí você vai lá no momento da transfiguração, Jesus, o monte da transfiguração ali, com Elias e Moisés. Desculpem, corpo incorruptível, transfigurado, tá? Aí ele entra no versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Ele não está falando de trombeta apocalíptica aqui, não. Ele está falando de último momento para a igreja. Ele fala de última trombeta, o último momento da igreja. É isso que ele está dizendo aqui. Não é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima trombeta, não. Que as sete trombetas só trouxeram flagelos. Só. E ainda tem as taças, nós vamos falar sobre isso. Tá? Aí diz o seguinte, olha, porque a trombeta soará. Que trombeta? Essa última trombeta. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. A ação dos mortos que morreram, ou seja, dormiram em Cristo. Ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados se estivermos vivos. Por isso que Paulo diz assim, o viver é ganho e o morrer é lucro. Olha, nessa confusão toda e antes dessa pandemia, eu perdi bons amigos. Homens de Deus. Pessoas com testemunho. Professor de teologia, professor de escola dominical, morreu com câncer. Morreu não, descansou em Cristo. Ele foi? Não, ainda espera. Quando a trombeta soar, ele vai receber o corpo incorruptível. Perdi um amigo da mesma forma. Quase mais que irmão. E muitos outros. E estamos perdendo aí hoje, amigos, com essa confusão toda aí dessa coroa que está, né, redondinha, cheia de chifrinho que está rodando por aí. E nós estamos vendo isso acontecer. Está preocupado? Quanto tempo ainda temos? Está preocupado? Aí diz assim, seremos transformados. Aí versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível, carne,
Se revista de incorruptibilidade, que é isso que é mortal, carne, se revista de imortalidade, ok? E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então aí entra a Bíblia. Cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então o ser humano hoje, ele está muito equivocado quanto situações. Tem gente que quer aproveitar o melhor da terra. E agora, como é que fica? Já falei naquele vídeo onde tudo começou, a terra que foi delegada a Adão e Adão delegou ao diabo, e o diabo comanda a terra, comanda mesmo. É tanta mente demoníaca, é tanta atrocidades, é pai matando filho, filho matando pai, a ideologia de confusão de não sei quem eu sou, como é que eu sou, se é isso, se é aquilo, se eu sou F, se eu sou M, e que situação é essa? Ah, eu estou indefinido, e o mundo se moldando a isso. Isso é bíblico. Isso é bíblico. A corrupção vai multiplicar. Por se multiplicar, a iniquidade vai se multiplicar. Isso é bíblico. Então, quando você fala de arrebatamento, eu provo dentro da palavra aqui com vocês que nós passaremos grande tribulação, não. Agora, não vem com versículo isolado, não, os reformados aí, não vem com versículo isolado que acontece isso, acontece, não, vamos dentro da palavra. Aí alguns acham aí os originais, que originais? Não temos originais mais, não. Nós temos cópia da cópia da cópia da cópia. Agora nós temos uma coisa, chama Espírito Santo de Deus, graças a Deus por isso. Tá? Então vejam bem, dentro disso aí, eu dou para vocês algumas referências bíblicas de arrebatamento e segundo advento, segundo a vinda de Jesus. Arrebatamento e a vinda de Jesus, tá? Se vocês quiserem depois, vocês deem uma olhada, eu posso mandar a referência toda, tá? O que é arrebatamento, o que é a vinda de Jesus. Eu tenho aqui mais ou menos 50 textos de arrebatamento, 50, 60 textos da volta de Jesus. Arrebatamento é uma coisa, a volta de Jesus é outra. Ok? Está profetizado no Antigo e Novo Testamento. Está profetizado no Antigo e Novo Testamento. Arrebatamento no Novo Testamento, por causa de Cristo. A volta de Jesus nós vemos no Antigo Testamento, para o judeu. Aí nós entramos nessa situação que precisamos entender a palavra de Deus, tá? Período de 7 anos de tribulação, nós vamos falar sobre isso também. Então eu tenho aqui alguns versículos, olha, eu vou tentar levar na câmera, né, se vocês tiverem condição de anotar, depois dar uma foto, dar um zoom, fazer não sei aí, dar uma olhada, tá? Esses são textos bíblicos sobre arrebatamento e volta de Jesus, ok? Então vamos lá. Sobre a grande tribulação, início e fim. Quando começou? Há 3 anos e meio finais será um período terrível da grande tribulação. Sabemos disso. Os primeiros 3 anos e meio iniciais, os 7 anos divididos em 2 períodos, como é que ele vai ser? A igreja passará por ele? Parte, sim. Nós já estamos vendo aí, igrejas estão fechadas, né? Nós estamos vendo aí a situação que nós estamos ocorrendo aí com pessoas desacreditadas, pessoas que estão envolvendo com o mundanismo. A igreja ela se corrompeu de uma maneira tão horrorosa, que a visão que Deus deu a ela, a determinação que Deus deu para ela, a função, né, que Deus deu para ela ir por todo mundo e pregar o evangelho, ela se tornou coletora de impostos, ela se tornou gentílica, mas corrompida com idolatria, tá? Ela se corrompeu na sua palavra, ela se corrompeu no mundo chamado gospel pop, ela se corrompeu a parte de jovens, corrompeu toda. Meu pai, e agora, pastor? Bíblia. É uma situação que nós vemos que a festa, o paganismo entrou na igreja assim de sola. As festas pagãs entraram na igreja lá em Constantinopla, lá em Constantino. Ela perdeu aquela doutrina dos apóstolos. Mas ela não se corrompeu totalmente. Graças a Deus que nós vemos a profecia de Deus através na palavra, quando ele fala com Elias. Elias, você está escondido aí por quê? Só fiquei sozinho. Não, você não está só, Elias. Tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Ainda existe, graças a Deus por isso, um remanescente fiel. E muitos estão pedindo aí que Deus faça um avivamento na igreja. A igreja vai ter avivamento.
A igreja vai despertar. Nós estamos vivendo a parábola das 10 virgens. A igreja precisa despertar, acordar e conhecer a Deus. Fala tanto de Deus, mas ela precisa conhecer a Deus. É dentro disso que eu quero que você entenda. É dentro dessa palavra que eu quero que você compreenda. Então veja bem, nesses 3 anos e nesses 7 anos, entra a minha observação, tá? A minha observação é, vai haver a grande tribulação? Iniciamos? Sim, já estamos no início das dores, princípio das dores. Os 3 anos e meio finais, ó, se você olhar bem as profecias lá de Israel, você vê que eles constroem um templo 6 meses, o terceiro templo. Para quem? Para o anticristo. Está lá em Daniel 9. Ele vai entrar, vai aparecer tudo, mas antes que ele fizer isso, ele tem que fazer alianças. Nós temos os 3 seis. Esses 3 seis são divididos em econômico, político e religioso. Não é marca de 666 na testa e no braço, não. Nós vamos falar sobre isso também, tá? Tem muita gente equivocada aí com né? Achando que é marca de besta. Eu não tomo, tomo ou não tomo? Nós vamos ver isso aqui, tá? Então vejam bem, o meu pensamento, né? A minha observação. Eu fico observando, as pessoas querem porque querem passar a grande tribulação. Querem porque querem. Mas eu digo a você, prepara o lombo. Se você acha que vai passar a grande tribulação, que está na doutrina dos reformados, que querem porque querem, alguém te convenceu, então você prepara o lombo. Prepara que não vai ser brinquedo não, tá bom? Não vai ser fácil não. As pessoas pensam que as perseguições serão todas feitas pelo diabo, pelo sistema, mas esquecem de ler mais a palavra de Deus. Eu estou me referindo da ira de Deus. O acerto que Deus tem com o homem, ele é inevitável. Ele é inevitável. Quando você vai ler na Bíblia, eu gosto de a gente folhear um pouquinho a palavra, né? Vamos lá, abra sua Bíblia aí em Romanos. Lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ver uma coisa muito interessante, né? Logo depois de Atos dos Apóstolos, passou Atos, você encontra Romanos, lá no capítulo 1 de Romanos, né? Ele diz assim, olha, versículo 22, disseram-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus também os entregou. Olha o que Deus fez. Entregou. Algumas traduções dizem, Deus os abandonou. Tá? As concupiscências de seus corações, as imundícias para desonrarem seus corpos entre si. Tá dando para entender? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Importante é o amor. Importante é o amor. Olha, eu fico olhando o seguinte. Alguns dizem que Paulo era homofóbico. Eu acho que Paulo aqui, ele foi muito feliz pelo Espírito Santo escrever isso. Deus, a Bíblia é maravilhosa, tanto o Antigo como o Novo Testamento. É viva, tá? Aí diz assim, ó, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram, serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Versículo 26 de Romanos capítulo 1. Por isso Deus os abandonou. Olha o que diz aqui, as suas paixões infames. Sabe o que Deus fez? Quer fazer? Faz. Estou tentando te alertar. Você quer fazer? Faça. Ô herege, eu estou tentando te alertar. Você quer fazer? Faça. Mas depois não reclama. Assuma o que fez e pague o preço do que foi feito. É por aí, tá? Porque até as suas mulheres mudaram o seu uso natural ao contrário da natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sexualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa de que convinha o seu erro. Recompensa é, Deus vai julgar isso aí? Vai! Eu morri, esqueci tudo. Temos aí escrevendo isso aí, né? Morri é uma passagem, nós estamos juntos. Tem que ler mais a Bíblia. A Bíblia é um livro antiquado, ultrapassado. Não, é vivo. É vivo, tá? Paro aqui e volto no próximo.